né? Como é a obesidade, Sim. né? A obesidade é a pandemia não esclarecida, não revelada, mas que tá pegando quase que a totalidade da população. E numa sociedade que as pessoas apoiam, que as pessoas elas querem achar bonito isso, né? A aceitação de aceite-se como você é, né? E é mais ou menos o que eu vejo assim, pô, não, você tá gordinha, tem que se aceitar a si mesmo. Cara, você tá quase aceitando que você tá doente, cara. Você tá querendo ser polêmico. Não, Né? mas é verdade. Não, mas tá certo. Não, eu acho interessante a gente falar sobre isso. Cara, isso vai muito de encontro ao que a mídia faz, né? É assim, se interessar para a mídia vender obesidade como doença, eles vão vender obesidade como doença. Naquele momento. Se interessar para a mídia vender obesidade como aceite-se, você é uma minoria, você precisa ser aceito, você precisa ter voz, eles vão vender isso. Mas, ok, a mídia é a mídia, tá bom? Eles vivem disso, eu não vou entrar nessa questão. Porém, cara, eu não conheço nenhum obeso saudável. Obesidade é uma doença, ponto final. Né? Ah, mas obesidade causa uma dismorfia, uma alteração da forma. Ok, isso é uma consequência. Muitas pessoas querem tratar a obesidade para melhorar a sua imagem corporal. É válido. Por quê? Se eu vou melhorar a minha imagem corporal, automaticamente eu vou melhorar a minha saúde. Mas eu acho que as pessoas tinham que pensar de uma outra maneira. Eu vou tratar a minha obesidade para me tornar menos doente e o bônus disso vai ser uma melhor imagem corporal. O caminho é por aí. Tá mais estético do que... Tá muito mais estético. Saúde, né? A discussão está muito estética. Exatamente. Né? A gordofobia. Não, você é gordofóbico? Não, eu não sou gordofóbico. Né? Então, vamos começar a aceitar também uma pessoa que tem hanseníase, que é conhecido como popular lepra. Ah, não, tem que aceitar, não vamos tratar. Né? A pessoa que tem vitiligo, é engraçado, eu acho vitiligo uma coisa bonita, você acredita, cara? É uma doença que não é transmissível, tal, causa realmente um problema de imagem, mas eu acho vitiligo, eu vejo uma pessoa com vitiligo, eu acho aquilo interessante, assim, do ponto de vista de imagem, é uma coisa minha, né? Mas tem gente, não, tem que tratar o vitiligo, né? O obeso, ele precisa ser tratado por uma questão de saúde pública, cara. Não, eu acho que tem um problema muito foda, cara. Um problema muito complicado, porque assim, eu vejo conhecidos, por exemplo, olha, eu preciso engordar um pouco mais para poder fazer a bariátrica. Ah, isso é uma loucura, né? Então eu tenho na minha cabeça uma loucura. coisa clara assim, você é a favor de cirurgia plástica, esse tipo de coisa? Eu sou. Mas eu acho que você tem que buscar o seu melhor naturalmente. Puta, eu fiz tudo que eu pude dentro do que eu consigo ali, treinando, comendo. Cara, daqui pra frente não dá mais. Beleza, agora eu vou fazer Agora o que eu vejo é o contrário. Por exemplo, eu conheço muita gente que faz a bariátrica. É o caminho mais curto. É o caminho mais curto e não faz uma preparação psicológica antes. Por isso que existe a reengorda. Aí engorda de novo. A reengorda. Né? Puta sacrifício, cara. Eu vou chutar um número aqui, que inclusive eu ouvi de um colega, mas parece que mais de 80% dos pacientes em 6 anos reengordam. E voltam ao ponto inicial. Isso é uma questão metabólica, porque o metabolismo ele tende a voltar realmente, o metabolismo ele tem uma memória. Músculo tem memória, cartilagem tem memória. Quando a pessoa que tem orelha de abano, ela faz a cirurgia plástica, ela tem que usar uma faixa durante 1 mês mínimo, segurando a cartilagem para trás, para quebrar a memória da cartilagem. Então, nosso corpo tem memória para tudo. Né? A gente tem memória de estresse, a gente tem memória muscular, a gente tem memória metabólica. Então, quando a gente perde peso, essa memória precisa ser quebrada. Né? Demora um tempo. Alguns autores dizem em torno de 13 meses. Então, você perdeu lá seus 5 quilos que você estava em excesso, cara, você precisa ficar 13 meses, mais de 1 ano, naquele peso para tentar quebrar aquela memória metabólica. Tá? E, obviamente, para fazer isso, você ter essa quebra de memória, você precisa modificar hábitos de vida, mudança de hábitos de vida. Sim. O bariátrico não é diferente. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa precisa ser operada por uma questão até de risco de vida. Ela está correndo risco de vida. Eu atendi um paciente
no meu consultório uma vez, que veio me procurar para tentar melhorar a questão da obesidade. E eu estou no meio da consulta. A minha consulta é uma coisa dinâmica, é uma coisa legal, né? Esse papo que a gente está até falando aqui é um papo legal, não é um papo chato, né? Eu não estou falando de física quântica, nem de filosofia alemã. Para todo mundo entender. Não dá sono. E eu tô anotando aqui, levanto a cabeça, tô anotando aqui. A hora que eu levanto a cabeça de novo, olhar pro cara, ele tá dormindo. O cara dormiu no meio de uma consulta, cara. Aí eu falei, putz, me acendeu um alerta vermelho. Eu falei, cara, isso tá acontecendo sempre? Ele falou, tá. Eu tô tendo um maior problema no trabalho, porque às vezes eu durmo em reunião, ainda mais reunião por vídeo, né? Eu falei, então nós vamos parar por aqui, porque você está fazendo apneia, o cara não está oxigenando. Então, qual a chance desse cara ter uma morte súbita? Muito grande. É aquele cara que está trabalhando aqui, ele cai morto. Tum! Né? Aquela cena dantesca, todo mundo fica sequelado emocionalmente de ver aquilo. E eu preciso salvar esse cara. Esse cara precisa de uma bariátrica. Ontem, ok? Precisa de uma... Mas essa é a exceção. A regra são pessoas que começam a entrar em sobrepeso, vão para obesidade grau 1, grau 2, e falam assim, pô, eu não consigo, porque, né, é difícil pra caramba. Trabalho, eu tenho que pra academia. mudar hábito, é uma das coisas mais difíceis que existe. Então eu vou tentar, em vez de voltar isso aqui, vou tentar ir um pouquinho mais para frente para conseguir chegar no ponto de ser operado. E aí que eu acho que mora o grande erro. O grande erro, né? Graças a Deus, não sei se graças a Deus ou não, mas hoje em dia a gente tem agora os novos medicamentos para obesidade e tal, que estão chegando aí, que são os injetáveis. Eles têm pode ter uma série de efeitos colaterais que podem ser perigosos, mas diminuiu o número de cirurgias bariátricas, né? O custo-benefício talvez seja bom. Talvez seja bom, mas, cara, é o seguinte, você como cliente, você como paciente, você precisa entender o seguinte, eu sou obeso, eu estou doente e eu preciso de um tratamento que não vai ser do dia para a noite. Eu vou ter que mudar meu hábito. Eu não cheguei nesse ponto porque Deus quis, porque eu sou um azarado. Eu cheguei nesse ponto porque eu vivo do jeito que eu vivo, né? Então, eu tenho que mudar a maneira como eu vivo. E isso passa por prioridades, hábitos de vida, hábitos alimentares, a hora que eu durmo, exercício, tipo de exercício físico, se é que faz, né? E isso é complicado. Eu estava vendo uma matéria que para você criar um novo hábito, ele vai mais ou menos de 18 a 180 dias. Então eles falam que dependendo da dificuldade desse hábito. Por exemplo, ir na academia para uma pessoa que não gosta é um hábito que demora muito para isso virar um prazer. Sim. Então você precisa de uma resiliência ali. Precisa de uma resiliência. Cara, tem hábitos que são mais fáceis de... E olha, eu vou te falar por que eu tenho estudado neurotransmissor. Tudo isso que a gente falou até agora, tudo passa por neurotransmissor. Por modular neurotransmissor. Hormônios também, quando necessário, dependendo mas estou falando neurotransmissor. Tem que modular serotonina, dopamina, noradrenalina, tem que modular isso através ou de medicamentos que inibam a recaptação desses, que economizem esses neurotransmissores também, e eu dar cofatores, que são vitaminas, por exemplo, complexo B, vitamina C, algumas outras coenzimas, para que a pessoa volte a produzir isso. Tudo passa por neurotransmissor. Então, isso tem que ser uma base deste projeto Performance Humana, cara. Mudança de hábito de vida passa por você mudar o neurotransmissor. Você falou de hábito, cara. Hábito. Eu acabei de ler um livro que chama O Poder do Hábito. Já leu? Acho que esse... É um livro de capa amarela. É um livro que o pessoal aí de marketing... Ele tem um monte de bonequinho, vermelhinho? Tem um monte de bonequinho. Isso. Já. Então, ele dá uma receita muito fácil ali, né? Você tem que identificar o que dispara o tal hábito que você quer mudar, né? Então, é a dica. Você tem que identificar o teu hábito e por que você faz aquilo para ter uma recompensa. Você identificou esse tripé, beleza, você usa uma estratégia para modificar, né? Então, parte disso, cara, parte de um trabalho quase neurolinguístico, né? Então, tem que estudar neurolinguística para ajudar mais meu paciente, né? Então, soma tudo isso, hoje eles deram o nome de medicina integrativa. Não é uma especialidade médica, não é nada, mas o médico que tem essa visão
vai ajudar melhor seu cliente. A visão do todo, né? A visão do todo, cara. Fala, ei, medicina holística. Não é medicina holística. Cara, você é um ser humano com características, apesar de vocês serem irmãos muito parecidos, mas eu vou ver você bioquimicamente, biologicamente, geneticamente, é completamente diferente. O que dá certo para você não vai dar certo para ti, né?